Segunda edição do Câmara Notícia no ar, veja os destaques desta sexta-feira, 21 de abril. INDEC divulga balanço de 2016. Uma boa notícia é que o número de mortes no trânsito diminuiu. Veja como vão funcionar os serviços da cidade neste feriado prolongado. No Saúde e Bem-Estar, a vacinação em pauta. Campinas amplia a imunização da febre amarela para todos os postos de saúde. E campanha nacional do vírus influenza começa esta semana para idosos e trabalhadores da saúde. Imposto de renda, falta uma semana para o fim do prazo e a gente continua tirando dúvidas sobre a declaração. Este é o Câmara Notícia de hoje, que começa já. Olá, boa tarde, 5 horas e a gente está no ar com a segunda edição do Jornal Câmara Notícia. A INDEC divulgou nesta semana o balanço de 2016 e tem uma notícia boa, o número de mortes no trânsito da nossa cidade diminuiu. Um balanço apresentado pela INDEC indicou que foram aplicadas 575.207 multas de trânsito em Campinas no ano passado, mais de uma infração por minuto. Houve um pequeno aumento em relação a 2015, porém o número de agentes e radares permaneceu o mesmo. Um pequeno aumento percentual que é proporcional à quantidade de veículos que também aumentou licenciados no município de Campinas. As 3 principais causas de infrações registradas em 2016 em Campinas foram excesso de velocidade, avanço do sinal vermelho e estacionamento irregular. A Avenida John Boy Dunlop é a campeã em autuações. A nossa equipe parou em frente ao Hospital Celso Pierro por um período e registramos vários casos de descumprimento da lei. Viseiras levantadas, falta do cinto de segurança, uso de celular. Esses foram alguns dos flagrantes que presenciamos. As justificativas dos motoristas são, em geral, pressa e desatenção. Pelo fato da gente estar também numa vida corrida, né, no dia a dia, a gente, quando menos espera, a gente é surpreendido pela multa. Uma vez eu ultrapassei o sinal vermelho. Distraída. A gente nem vê, às vezes o pedestre coloca o pé na faixa e ele já quer dar multa já. Eu tava falando no celular e aí o amarelinho tava parado, eu não vi que ele tava parado e eu recebi a multa em casa, mas eu tinha certeza que ele ia me multar. A boa notícia é que apesar do alto número de multas aplicadas, os registros de mortes no trânsito caíram em 20% em relação ao ano de 2015. De acordo com o secretário, são muitas medidas adotadas pela Prefeitura para melhorar os índices. Tudo isso que fazemos, fiscalização eletrônica, agentes da rua, é para que todo mundo ande de maneira segura. Andando de maneira segura, você está respeitando a lei. Se você andar de maneira segura, você não provoca acidente. Então uma coisa está linkada à outra. Agora, para você que está aí em casa, é bom anotar os serviços que vão funcionar e os que vão ficar fechados neste feriado. Dá uma olhada. A Defesa Civil faz atendimento 24 horas pelo telefone 199. A Guarda Municipal mantém a rotina e o serviço, que pode ser acionado também 24 horas pelo telefone 153. A Central Integrada de Monitoramento de Campinas, a Sincamp, também opera sem interrupção, mas o setor administrativo vai estar em esquema de plantão pelo telefone 3772-4098. A Sanasa vai atender pelo 0800 772 1195 ou pelo 3735 5000 para solicitações de reparo. O Mercado Municipal na sexta-feira funciona das 7 ao meio-dia. Nos demais dias abre no horário regular, sábado das 7 da manhã às 6h30 da tarde e domingo das 7 da manhã ao meio-dia. Lagoa do Taquaral e Bosque dos Jequitibás vão abrir normalmente. O atendimento da Prefeitura pelo 156, uma das linhas inclusive para a agenda da vacina da febre amarela, está suspenso, só volta na segunda-feira às 7 da manhã. Um dos pontos turísticos da cidade, a Torre do Castelo, funciona normalmente. As 3 unidades do CEPAT do Centro, Ouro Verde, Campo Grande e a Casa do Empreendedor estão com atendimento suspenso e voltam na segunda-feira às 8 horas da manhã. Na sexta-feira, a coleta de lixo acontece só nos domicílios e durante o dia. No sábado e no domingo, o serviço segue a rotina normal. O SEAS e o Banco Municipal de Alimentos estão com atividades suspensas até segunda-feira, às 8 da manhã. O Instituto de Solidariedade para Programas de Alimentação vai funcionar sexta-feira, das 8 às 11 da manhã, e sábado não vai ter expediente.
Muito importante, o Sistema Público de Saúde vai funcionar normalmente nos prontos-socorros dos hospitais Mário Gatti e Ouro Verde, e também nas UPAs Padre Anchieta, Campo Grande e São José. As unidades de saúde vão fechar na sexta e no sábado. O SAMU opera normalmente pelo telefone 192. No transporte coletivo e no trânsito, as solicitações para a INDEC podem ser feitas pelo telefone 3772-1517, que funciona 24 horas por dia. O atendimento ao público na sede da INDEC não vai acontecer no feriado e volta segunda às 8 horas da manhã. O Pai Serviço funciona no feriado das 6 da manhã até a meia-noite. O Disque Pai Serviço é 0800 600 1517. Solicitações só com 48 horas de antecedência. O recolhimento de veículos no pátio da INDEC acontece normalmente no feriado, mas a retirada é só a partir de segunda-feira. As unidades do Poupa Tempo das subprefeituras do Campo Grande, Ouro Verde, do Centro e ainda do Campina Shopping estão fechadas até segunda-feira. O PROCON também só retoma o atendimento segunda-feira. Reclamações apenas via internet pelo site procon.campinas.sp.gov.br. Hora de saber os eventos que acontecem na próxima semana aqui no Legislativo. Fique de olho na nossa agenda. Segunda-feira tem reunião da Comissão Permanente de Ciência e Tecnologia no plenarinho às 4 da tarde. O responsável é o vereador professor Alberto. Às 5 horas tem reunião da Comissão Especial de Honrarias, também presidida pelo professor Alberto. No plenário, às 5 horas, tem a primeira parte da reunião ordinária, Flascô e a luta contra o corte de luz à CPFL. O evento vai ser presidido pela vereadora Mariana Conte. Às 6 da tarde, tem reunião ordinária no plenário com a presidência do vereador Rafa Zimbaldi. Na terça-feira, tem evento comemorativo do Dia do Despachante Aduaneiro. O encontro acontece no plenarinho às 7 da noite e o responsável é o vereador Cláudio da Farmácia. Na quarta-feira, tem a palestra Bril Verde, Estresse no Ambiente de Trabalho. O encontro acontece no plenarinho às 2h30 e será presidido pelo vereador Paulo Haddad. Às 4h30 da tarde, tem reunião da Comissão Permanente de Constituição e Legalidade no plenário. O presidente é o vereador Luiz Henrique Cirilo. Às 6 da tarde tem a 24ª reunião ordinária presidida pelo vereador Rafa Zimbaldi. Na quinta-feira tem a palestra Relação Família-Escola e participação na comissão própria de avaliação, no plenário, às 8 da manhã. O responsável é o vereador Luiz Carlos Rossini. Às 2 da tarde tem reunião da Comissão Permanente da Mulher no plenarinho. A vereadora Mariana Conte é quem preside a sessão. Às 6 da tarde tem um debate sobre regularização fundiária e a MP número 759/2016 no plenarinho. O evento também vai ser presidido pela vereadora Mariana Conte. No plenário, às 8 da noite, tem reunião solene para a entrega da medalha Laudelina de Campos Melo. O evento vai ser presidido pelo vereador Pedro Tourinho. Na sexta-feira, às 7 da noite, no plenarinho, tem discussão da moção número 21 de 2017 do vereador Cláudio da Farmácia. Às 7h30, no plenário, tem entrega do Diploma de Mérito Médico Dr. Roberto Maia Rocha Brito. A cerimônia vai ser presidida pelo vereador Antônio Flores. No quadro Saúde e Bem-Estar desta sexta-feira, a repórter Ana Brasil traz as informações da vacinação aqui na cidade. A Prefeitura ampliou a imunização da febre amarela e ainda começou a aplicação das doses do influenza na campanha nacional. O assunto da semana não poderia ser outro senão a vacinação contra a febre amarela e também contra a gripe. Mas antes, um tema que a gente também fala muito, mas que é preciso muita força de vontade, pelo menos para dar o primeiro passo. A prática de atividade física, ela que é uma grande aliada na prevenção e no tratamento de doenças. Quem pratica exercícios regularmente evita, entre outras coisas, o excesso de peso, reduz a tensão arterial e o estresse. A Organização Mundial da Saúde recomenda que se pratique no mínimo 30 minutos por dia. Ah, e a boa notícia é que os 30 minutos podem ser divididos em 3 tempos de 10 ou 2 de 15, sem desculpas. O importante é que a atividade seja incorporada à rotina. Caminhar, dançar ou praticar um esporte. É só escolher o que mais gosta e ir em frente. A vacinação contra a gripe começou no dia 17 de abril e vai até 26 de maio em todo o país. E este ano com uma novidade.
Os professores também passam a fazer parte do público-alvo da campanha, por estarem sempre expostos ao vírus influenza, causador da gripe. Eles vão poder procurar os centros de saúde, fazer a identificação como professores e, assim, receber a dose. Em Campinas, a vacina que protege contra a influenza está disponível em todos os centros de saúde, sem necessidade de agendamento. Essa semana começou com idosos e profissionais de saúde e vão se agregando os outros grupos nas próximas semanas. O sábado, dia D, vai ser no dia 13 de maio. O início da vacinação contra a gripe coincidiu com a liberação da vacina contra a febre amarela para todos os que quiserem ou sentirem necessidade de tomar a medicação. A gente tem uma área de risco em Campinas, né? Então a orientação é a extensão para a população. Fizemos a prioridade das vacinas nos locais onde o vírus está circulando e agora, sem pressa, vamos fazer o restante do município. Agora que a vacina contra a febre amarela foi liberada para toda a população de Campinas e está disponível nos 63 centros de saúde da cidade, qual a orientação da Secretaria de Saúde? A orientação é que procure a unidade de referência próxima à sua residência, né? E se informe sobre os horários de atendimento da sala de vacina para que vá procurar o serviço no momento adequado. Uma dúvida entre a população é se a vacina pode ou não anular o efeito da outra. Uma vacina da gripe é uma vacina inativada. Ela não é feita com vírus enfraquecido, que é o atenuado como a da febre amarela. Então elas podem ser feitas tanto no mesmo dia quanto em qualquer intervalo entre elas. A gente fica por aqui. Até o próximo. Tchau! O assunto da semana não poderia ser outro senão a vacinação contra a febre amarela e também contra a gripe. Mas antes, um tema que a gente também fala muito, mas que é preciso muita força de vontade, pelo menos para dar o primeiro passo. A prática de atividade física, ela que é uma grande aliada na prevenção e no tratamento de doenças. Quem pratica exercícios regularmente evita, entre outras coisas, o excesso de peso, reduz a tensão arterial e o estresse. A Organização Mundial da Saúde recomenda que se pratique no mínimo 30 minutos por dia. Ah, e a boa notícia é que os 30 minutos podem ser divididos em 3 tempos de 10 ou 2 de 15, sem desculpas. O importante é que a atividade seja incorporada à rotina. Caminhar, dançar ou praticar um esporte. É só escolher o que mais gosta e ir em frente. A vacinação contra a gripe começou no dia 17 de abril e vai até 26 de maio em todo o país. E este ano com uma novidade. Os professores também passam a fazer parte do público-alvo da campanha, por estarem sempre expostos ao vírus influenza, causador da gripe. Eles vão poder procurar os centros de saúde, fazer a identificação como professores e, assim, receber a dose. Em Campinas, a vacina que protege contra a influenza está disponível em todos os centros de saúde, sem necessidade de agendamento. Essa semana começou com idosos e profissionais de saúde e vão se agregando os outros grupos nas próximas semanas. O sábado, dia D, vai ser no dia 13 de maio. O início da vacinação contra a gripe coincidiu com a liberação da vacina contra a febre amarela para todos os que quiserem ou sentirem necessidade de tomar a medicação. A gente tem uma área de risco em Campinas, né? Então a orientação é a extensão para a população. Fizemos a prioridade das vacinas nos locais onde o vírus está circulando e agora, sem pressa, vamos fazer o restante do município. Agora que a vacina contra a febre amarela foi liberada para toda a população de Campinas e está disponível nos 63 centros de saúde da cidade, qual a orientação da Secretaria de Saúde? A orientação é que procure a unidade de referência próxima à sua residência, né? E se informe sobre os horários de atendimento da sala de vacina para que vá procurar o serviço no momento adequado. Uma dúvida entre a população é se a vacina pode ou não anular o efeito da outra.
Uma vacina da gripe é uma vacina inativada. Ela não é feita com vírus enfraquecido, que é o atenuado como a da febre amarela. Então elas podem ser feitas tanto no mesmo dia quanto em qualquer intervalo entre elas. A gente fica por aqui. Até o próximo. Tchau. E veja a seguir, falta uma semana para o fim do prazo da entrega da declaração do imposto de renda. A gente tira as dúvidas para vocês aqui já já. De volta com o Jornal Câmara Notícia e neste sábado tem estreia do programa Universo Épico. Vamos ver o que Michel Amorim preparou para nós. Olá, eu tenho uma notícia para você que está assistindo o Jornal Câmara Notícia. Amanhã é dia de ficar informado de tudo que está rolando de séries, filmes e games, porque tem Universo Épico. Eu preparei uma super entrevista com a escritora Graciele Ruiz, que veio bater um papo com a gente aqui no estúdio. O livro se passa todo em Datário. Datário é um mundo que é dividido em 9 continentes, onde cada continente é um clã e cada clã tem o poder. Tem as novidades de Star Wars nas telonas e nos games, e todas as dicas para você que adora fazer maratonas de séries. Você não pode perder, é nesse sábado às 2 da tarde. Até lá! Pois é, se você ainda não enviou a sua declaração porque tem dúvidas, mande um e-mail para a gente, que na próxima sexta-feira é o último dia da nossa série sobre a declaração. Para mandar suas dúvidas, envie um e-mail para a redação TV, sem o cedilha e sem o tio, @campinas.sp.leg.br. Vamos agora tirar as nossas dúvidas. Hoje quem está aqui com a gente no estúdio é o Celso Cotrim, que é professor da Faculdade de Ciências Contábeis e coordenador acadêmico do curso de pós-graduação em Contabilidade, Auditoria e Controladoria da PUC Campinas. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, eu que agradeço aí a oportunidade. Vamos lá, então, que hoje a gente vai tirar umas dúvidas comuns aí de todas as pessoas. Como declarar o pagamento de um custo de uma atividade escolar? Quem tem um filho que é maior de 24 anos, então, assim, não entra como dependente, né? Sim. Neste caso, o pagamento ele pode ser feito pelos pais, mas não é dedutível no imposto de renda, na base de cálculo do imposto de renda, não é? Ainda assim, se os pais fizeram o pagamento lá do estudo do filho, que tenha idade superior a 24 anos, aí tem duas hipóteses, tá? A primeira é se o filho vai devolver esse dinheiro algum dia para o pai, ou seja, se trata de um empréstimo ou não vai devolver esse valor. Então, se trataria aí de uma doação. Então, se o pai que fizer o pagamento da instrução do filho, que tem aí idade superior a 24 anos, tá? O tratamento tem que ser um para doação ou outro para quando o filho for devolver esse valor. Então tem que ter cuidado nesse aspecto. Quando for devolver, como que procede? Quando o seu filho for devolver, os pais eles devem declarar na declaração de bens, tá? Que fizeram um empréstimo, tem um crédito para com o filho, nome, CPF, tal. Tá, ok? Que não é o mais comum. O mais comum é que os pais banquem lá o curso do filho, mesmo que tenha lá idade superior a 24 anos. Neste caso, não se trata de empréstimo, se trata aí de uma doação que o pai está fazendo para o filho, né? Então tem que declarar o pai esse valor que foi pago como doação efetuada ao filho, né? Tem que ter um cuidado aí com relação, dependendo aí do valor da doação, pode ter a incidência de um outro tributo que não é o imposto de renda, que é o ITCMD, que é um tributo estadual, tá? Então precisa ter atenção, dependendo aí do valor, que no ano passado foi em torno de R$58 mil, se superar esse valor, pode ter aí a incidência do ITCMD, que é um tributo estadual que as pessoas não tomam aí muito cuidado com relação a esse aspecto quando se faz doações. Tá certo. A gente colocou essa dúvida porque é uma situação comum hoje, já que os filhos ficam mais tempo aí na casa dos pais, pois né? Agora, ainda falando de educação, quando o curso não é regular, né? Escolas, universidades ou pós-graduação, quando não é nenhum desse tipo de curso regular e não é reconhecido pelo MEC, é um curso livre que a pessoa paga. Como funciona a declaração? Tem abatimento? Não tem abatimento. A legislação tributária, ela prevê o abatimento na base de cálculo do imposto de renda somente para cursos de educação infantil, não é? Educação fundamental, ensino médio, ensino superior, seja graduação, pós-graduação, mestrado, enfim. Tá? E também para cursos profissionalizantes, cursos técnicos, não são aí quaisquer cursos que pode ser abatido na base de cálculo do imposto de renda.
Tá certo. Agora, professor, quais são os erros mais comuns na hora de preencher a declaração, né? A gente falou de situações específicas aí da questão da educação, mas tem erros que são comuns que a pessoa acaba caindo na malha fina. Tem. Olha, eu diria assim que o erro mais comum de todos é a omissão de rendimentos, né? Quer dizer, hoje em dia a Receita Federal, através lá do seu sistema, né, que é muito avançado e com tantas obrigações acessórias que tanto pessoas físicas como pessoas jurídicas têm aí que cumprir anualmente, às vezes até mensalmente, né? Então fica complicado, não tem como hoje em dia, está muito difícil a sonegação, não tem lugar para a sonegação, tá? Então o erro mais comum é a omissão de rendimento. A Receita Federal ela já tem lá na base de dados dela qual que foi o rendimento que o contribuinte recebeu, qual que foi o imposto de renda que eventualmente o contribuinte teve retido. Então, a Receita já tem todos os dados lá na base dela. Então, não adianta omitir rendimento. Seja qual for o rendimento, a Receita já tem lá na base. Tá? Então, esse é um erro muito comum, um dos erros mais comuns, né? Tem outros erros, como também falta de atenção, né? Atenção mesmo na hora de preencher a declaração. Tá? Então tem lá um número no informe de rendimentos e a pessoa lá, não é, empolgada, digita, está ali digitando com pressa ou enfim, acaba errando na digitação. Isso aí vai dar problema para o contribuinte, né? Então esse é um outro tipo de erro comum, né? Erro no preenchimento. Tá? Dentre outros, tem aí falta, às vezes o contribuinte coloca determinada pessoa, ou cônjuge, ou filho como dependente, e deixa de declarar o rendimento daquele dependente. Tá? Então, erro muito comum. Quando o contribuinte tem algum dependente, colocam algum dependente lá na declaração de imposto de renda, seja seu cônjuge, seja seu filho, não é? Eventual rendimento que o cônjuge, que o filho, que o dependente tiver, esse rendimento tem que ser oferecido à tributação na declaração ali do titular da declaração, daquele contribuinte que está apresentando. E são três, talvez um outro erro assim bastante comum, que normalmente tem muita dúvida, tá? Está relacionado com a própria declaração dos bens e direitos que a pessoa tem. Então, existe uma ficha onde o contribuinte tem que declarar seus bens e direitos, né? Na declaração de imposto de renda, quais são os bens, quais são os direitos. Então, a dúvida maior aí com relação a muitos contribuintes está relacionada a qual o valor que eu vou colocar ali naquela declaração de bens e direitos. Tá? Então, simplesmente, tem quem tem um imóvel, por exemplo, que coloca lá o valor de mercado. Está errado, não é o valor de mercado. Tem quem coloque o valor venal, vê lá no carnê do IPTU, o valor venal é X, vai lá na declaração, coloca o valor venal. Está errado, não é. O que deve ser declarado na declaração de bens e direitos é o valor de custo. Simplesmente isso. Não pode, se não teve variação de um ano para outro ano, deve permanecer ali os mesmos valores. Tá? Só pode ser alterado se efetivamente a pessoa fez lá algum beneficiamento na casa, alguma reforma, alguma benfeitoria documentada, né? Então ele pode aumentar esse custo de aquisição daquele bem. Até porque se a pessoa for vender ou alugar o imóvel posteriormente, exatamente, esse valor vai ser cobrado de alguma forma, né? Sim. Na locação, não. Tá? Mas o problema aí está relacionado com a venda, porque na venda de eventual bem que ele tenha declarado ali na declaração, a pessoa está sujeita a apurar o ganho de capital. Né? Tem que apurar o ganho de capital e esse ganho de capital ele é tributado. Tem a pessoa que pagar lá o imposto de renda e não é agora. Na verdade, o que se apresenta agora é uma declaração de ajuste anual. Né? É uma declaração de ajuste, é uma prestação de contas do que aconteceu no ano calendário anterior, quer dizer, de 1º de janeiro de 2016 até 31 de dezembro de 2016, é o que vai ser declarado. Então, já aconteceu. Né? Então, eventual ganho de capital, esse é um erro comum também. Tá? Às vezes, a pessoa faz lá uma venda de um imóvel e deixa de apurar o ganho de capital. Né? E vem saber só agora, quer dizer, só que aí já passou o prazo, já tem multa, já tem juros, então acaba ficando mais caro aí a mordida, né, do leão, se a gente pode chamar dessa forma. Tá certo. Agora uma última pergunta, professor.
Muita gente agora não casa no papel passado, né? Vamos dizer assim, vai morar junto, tem outras configurações de relacionamento. Quando o casal deve fazer uma declaração conjunta? Olha, assim, não existe a obrigatoriedade, não é, de se fazer ou não a declaração em conjunto, tá certo? Não é porque, mesmo que a pessoa, que o casal não esteja ali, oficialmente complicado dizer, até porque você acabou de falar aí que hoje em dia, não é, acontece aí a união de uma outra forma, talvez, tá? Mas não basta ter ali o casamento propriamente dito, mas uma união estável, tá, pode fazer com que a pessoa declare, se for vantajosa para ela, em conjunto, né? Então, quem que pode fazer, quem que pode e não deve, né? Quem pode fazer, aí depende da especificidade de cada contribuinte, tá? Quem pode fazer, os cônjuges podem fazer em conjunto com os dependentes, em conjunto com o companheiro, quando ele tem aí uma união estável, que tem que ser, para caracterizar fiscalmente união estável, né? A união tem que ter um prazo de 5 anos. 5 anos. Ou prazo inferior se o casal tiver filhos, tá? Então, pode não ser vantajoso fazer a declaração em conjunto. Então, de novo, aí depende. Se, por exemplo, tem lá um casal, não é, que um dos cônjuges tem rendimento que é tributável na fonte, tá certo? E o outro cônjuge não tenha rendimentos. Mas, em conjunto ali, esses cônjuges tenham despesas que sejam dedutíveis do imposto de renda. Então, nesse caso, é vantajoso fazer em conjunto. Por quê? Porque eu vou abater as despesas dedutíveis, vou apurar um imposto de renda menor, tá? E posso ter até restituição daquilo que foi retido ao longo do ano, né? Agora, numa situação em que os dois tenham rendimentos que são tributáveis, normalmente não é indicado, não é vantajoso fazer a declaração em conjunto, né? Então, nesse caso, o ideal é que se faça a declaração em separado. Tá certo, então lembrando que sexta-feira que vem, dia 28, é o prazo final para a entrega do imposto de renda. Se você ainda tem alguma dúvida, manda um e-mail para a gente. É redaçãotv, sem o cedilha e sem o tio, @campinas.sp.leg.br. Sexta-feira que vem a gente continua tirando as dúvidas. E esta edição fica por aqui. Eu desejo a você um ótimo feriado, um bom fim de semana e a gente se vê segunda-feira ao vivo, 12:30. Tchau!